Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. A nossa primeira leitura hoje é extraída do livro do profeta Ezequiel, da profecia de Ezequiel, no capítulo 1. E quero ler apenas o último versículo com vocês desta leitura, o capítulo 28c. Tal era a aparência visível da glória do Senhor, ao vê-la cair com o rosto no chão. O Salmo diz: louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais. O Evangelho, capítulo 17, do 22 ao 27 de São Mateus. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Meu amado irmão, minha amada irmã, se na primeira leitura encontramos o profeta Ezequiel tendo uma visão da glória de Deus, da majestade de Deus, nós estamos diante do gênero literário da apocalíptica. Ele está falando para nós em linguagem apocalíptica. E ele vai dizer que tal era a aparência visível da glória do Senhor ao vê-la cair com o rosto no chão. Ao vê-la cair com o rosto no chão. Se na primeira leitura estamos vendo a realidade do céu, na segunda leitura, no Evangelho de hoje, o Salmo também convida-nos para adorar, para louvar a majestade de Deus, a glória de Deus, esse Deus Todo-Poderoso. No Evangelho, nós encontramos as coisas da terra. Encontramos o dia a dia da vida na terra, inclusive da vida religiosa. Eu havia dito a vocês que do versículo do capítulo 14 ao 17 de São Mateus, 3 vezes, intencionalmente, deliberadamente, Mateus fala sobre Pedro. Claro que vinculado aos demais apóstolos, vinculado a Jesus Cristo. Não esqueçamos isso. Pedro vinculado aos apóstolos, Pedro vinculado a Jesus Cristo. Toda a dimensão eclesial está nessa linha. É um conjunto. Nossa Senhora não é um ser separado, distante, excluída. A maternidade virginal de Maria Santíssima, a sua assunção, tudo é algo que está interligado. Ela está grávida. Este que Ezequiel vê aqui, a glória de Deus, ele se manifesta aqui no ventre de Maria Santíssima. Esse que enche todo o universo com a sua glória. Esse que o universo é pouco, é pequeno para comportá-lo, ele coube aqui. Ele quis estar aqui. Então é preciso descartar essa ideia que Maria é um caminho à parte. É um partido que está em competição com Jesus Cristo, com a Santíssima Trindade. Nada disso. Pedro não é um caminho à parte. A igreja não é uma coisa, Jesus outra coisa, Maria outra coisa, os apóstolos outra coisa. Não, queridos, é uma integração. Se de um lado temos a glória de Deus, as coisas celestes, do outro lado temos as coisas da terra.
Pedro e os apóstolos estão inseridos exatamente aqui, com os pés calcados, a cabeça está lá em cima, na glória de Deus, mas os pés estão aqui. Grandes lições que São Mateus está dando-nos. Pela terceira vez, Pedro, ele vai falar em nome dos apóstolos. Eles estavam juntos. Jesus tinha falado, anunciado pela segunda vez a sua paixão, o que aconteceria com ele. Ele estava com os discípulos, mas os cobradores de impostos, eles chegaram lá em Cafarnaum juntos. Mas os cobradores do imposto foram a Pedro. Observe, eles não perguntaram: o teu mestre não paga o imposto do templo? Eles perguntaram: o vosso mestre. Por que São Mateus coloca desta forma? Escreve deste jeito, queridos. Foi a Igreja Católica que ao longo dos anos inventou, construiu. Ela parte dos dados escriturísticos, dos fatos. Ela parte dos fatos que se tornaram escrita, que a Igreja disse: este é livro sagrado. O próprio autor sagrado, ele já está escrevendo deliberadamente estabelecendo coordenadas. Por isso disse, ele não está simplesmente escrevendo ali um texto, ele está fazendo teologia. Ele está transmitindo uma mensagem em cima daquele fato. Ele é o primeiro intérprete. Ele está interpretando um fato, um acontecimento em cima de uma lição teológica que ele quer dar para a comunidade e para nós, porque nós herdamos o fato, herdamos o texto escrito, o texto codificado. A gente usa ele até hoje. A mesma lição que o autor sagrado estava transmitindo através daquele acontecimento, daquele fato, a igreja absorve, a igreja abraça. São Mateus já entendia que Pedro fora alguém que Jesus escolheu propositalmente, deliberadamente, mudou o seu nome. Simão, no caso, era o nome dele. Pedro não é nome próprio. Ele já está estabelecendo, queridos, os pilares da hierarquia que foi deixada pelo próprio Jesus, instituída pelo próprio Senhor Jesus. Mais uma vez, é bom que se diga: o tempo comum é o tempo que devemos estar ligados. É o tempo que devemos estar conectados. Ontem eu dizia, a água, ela sai da torneira, mas ela não vem da torneira. A água sai da torneira, mas não vem da torneira. Ela está ligada a um tubo, a um conduto, que recebe a água lá da rua, do reservatório da rua, da nossa caixa d'água, que recebe a água de um outro lugar. Olha aqui, Ezequiel fala da glória de Deus, ele se curva diante da glória de Deus. Aqui do outro lado,
Nós temos a vida aqui na Terra que precisa estar ligada, conectada. Um exemplo dessa glória? Pedro, lança o anzol, joga lá o anzol. Não precisa nem isca. O primeiro peixe que você pega, abre a boca, tem a moeda, paga o imposto. A ligação. Esse Todo-Poderoso está aqui, ele esteve aqui, ela deu a luz para ele de forma majestosa, grandiosa. Ele cresceu, desenvolveu a sua missão aqui na Terra. Ele estava presente com os apóstolos, realizando maravilhas. Como pode o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens? Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles não podiam ficar senão tristes. Ficaram tristes com aquilo. Como pode um ser tão poderoso, o Cristo, o Filho do Deus vivo? A mulher de Sidom tinha gritado, filho de Davi. Lá na embarcação, no meio do mar, os discípulos disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro disse, ele paga. O homem, o cristão, ele está inserido aqui, no chão da existência, onde as coisas acontecem. Jesus está dizendo, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Pedro disse logo, olha, legal, vamos ficar aqui. Vamos preparar aqui 3 tabernáculos. Jesus disse, vamos para baixo. Entende, queridos? A vida, se de um lado temos a experiência do céu, aqui nós temos a experiência da terra. E aqui nós vamos transportar montes. A água vai sair aqui da torneira, queridos. Mas ela vem de algum lugar. Ela sai aqui, mas não vem daqui. Aqui no chão da existência nós vamos pagar o imposto. Vamos pagar os tributos, as taxas que nos são cobradas. Vamos dar a César o que é de César. E vamos pagar como? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Joga lá o anzol e está lá o dinheiro. Ou seja, o que vai acontecer na minha vida aqui na Terra é fruto de uma conexão com o Todo-Poderoso diante do qual Ezequiel se curvou. Aqui eu vou pagar imposto, aqui eu vou transportar montanhas, aqui muitas coisas vão acontecer. Mas por que vai acontecer? Porque estou ligado a Deus. Estou em sintonia com Deus, em conexão com Ele. A vida aqui na Terra precisa caminhar deste jeito, queridos. Conectada no Todo-Poderoso. A vida celeste não é incompatível com a vida da Terra. O cristão não é alguém que foge do mundo, que foge dos problemas, que abandona a cruz. É alguém que carrega, ele sabe que o Cirineu está ao lado dele. Jesus está com ele, com o ombro lá embaixo da cruz. Ele sabe disso. Não é à toa que o peixe passou a ser o símbolo dos cristãos. Quando a gente vai às catacumbas, eu fui uma vez, tem muito desenho do peixe lá nas catacumbas, né? Um dos símbolos dos cristãos, dos primeiros cristãos. Jesus multiplicou pães e peixes. Amado irmão, amada irmã,
Pedro está dizendo para nós, Pedro está dizendo para nós, é só andar em sintonia com Jesus, é só andar com Jesus, é só obedecê-lo, que sempre vai ter uma moeda na boca de um peixe. Sempre vai haver uma solução. Sempre a misericórdia de Deus se manifestará diante dos problemas da vida, diante das situações que aqui estão para serem resolvidas. Não queiramos viver essa independência. Não queiramos viver essa independência, porque a vida é uma interdependência. Além da minha cruz, tem outras que precisamos ajudar as pessoas a carregar. Além da minha. Eu preciso carregar a minha, mas se eu tenho mais forças, eu devo ajudar o outro, que tem menos força. É solidariedade. A igreja e nós católicos, não que devamos nos orgulhar, nos envaidecer, mas é quase impossível isso não acontecer, porque a igreja católica é uma igreja samaritana, é uma igreja que faz coisas extraordinárias. Caritativamente. A dimensão horizontal da igreja é algo que às vezes, quer até parecer que não tem a vertical. Jesus pagou o imposto em solidariedade. Mais uma vez, São Mateus está dizendo para nós, obedeçam Pedro. Obedeçam Pedro, porque ele está ligado à fonte. Obedeçam Pedro, porque ele está ligado à fonte. Obedeçam Pedro, porque ele obedece. Ele está em sintonia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos em frente, que tem muita coisa para a gente resolver. Amém?